Hoje, 21 de abril, é celebrado o Dia de Tiradentes, considerado o mártir da independência do Brasil. Mas será que ele foi mesmo o idealizador dessa ideia? Como era o nosso país no século XVIII, quando esse personagem histórico tão importante viveu? Vamos pegar a máquina do tempo e descobrir. Estima-se que Tiradentes faleceu em 21 de abril de 1792, ou seja, século XVIII, 30 anos antes da data oficial da independência do Brasil. Mas por que ele é considerado, então, um mártir desse acontecimento? Temos que descobrir como o Brasil estava naquela época para compreender tudo. Tiradentes nasceu em Minas Gerais, em um lugar próximo à cidade que atualmente leva o seu nome. O Brasil e essa capitania específica vivia o ciclo do ouro. Isso desde que o bandeirante Antônio Rodrigues Arzão descobriu esse metal precioso em Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, em Minas Gerais. Esse acontecimento mudou toda a história do país, pois há muitos anos, na verdade, desde a chegada dos portugueses aqui, havia essa esperança do encontro desse metal precioso. O ouro não mudou só a economia da então colônia portuguesa, não, tá? Mas também o modo de viver das pessoas naquela época. Fez decair ainda mais o interesse pela produção da cana-de-açúcar, já decadente desde cerca de 40 anos antes, e mudou o eixo econômico do Brasil do Nordeste para o Sudeste, mais especificamente para Minas Gerais, onde o ouro e o diamante eram extraídos, e o Rio de Janeiro, que passou a ser a capital do Brasil. A vida nas cidades mineiras também eram diferentes de qualquer outro lugar do restante da colônia, pois até então a maioria dos brasileiros moravam no campo e o ciclo do ouro inaugurou a vida urbana. Mas não era nada fácil viver nas terras das minas. As vilas criadas a partir da descoberta do ouro não conseguiam abrigar o grande número de pessoas que se mudaram para lá na esperança de enriquecerem facilmente. Aproximadamente 78% da população das terras mineiras eram formadas de negros e mestiços. Eles eram quase todos muito pobres. Hoje se sabe que existem muito poucas pessoas que tinham muito dinheiro no solo mais rico da América do século XVIII. Não é à toa que você encontra muitas casas e casarões muito pertinhos uns dos outros quando você visita as cidades interioranas principais de Minas Gerais. Parede com parede mesmo, isso porque não havia espaço para todo mundo. Na região mineradora, as maiores fortunas pertenciam quase sempre aos grandes comerciantes e não aos donos das minas. Estes pagavam muito impostos para Portugal e muitas vezes obtinham poucos lucros. Já os comerciantes eram extremamente necessários para a manutenção da sobrevivência em um lugar que não havia quase nada. Nas cidades, muitas profissões nascem, como artesãos, isso, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, advogados, médicos, e até o trabalho escravo muda. Se antes um cativo estava preso às plantações, agora ele virava minerador. E quando não trabalhavam nas minas, faziam serviços como transporte de pessoas e mercadorias, construíam estradas e outras obras públicas, ou podiam ser alugados pelos seus donos para venderem comidas e frutas na cidade. Eram chamados os escravos de ganho, função esta que não existia até então. Pode-se até afirmar que os escravos de Minas possuíam uma certa liberdade, pois não estavam presos à casa grande e senzala. Nas ruas podiam conquistar sua liberdade mais facilmente. Alguns escondiam ouro e diamante no meio dos alimentos que vendiam e depois conseguiam comprar a sua liberdade. Mas então, por que Tiradentes virou o mártir da independência? Ele nasceu e foi criado nesse contexto. E como qualquer habitante de Minas Gerais daquela época, temia a derrama, que era considerado o pior tipo de imposto cobrado sobre o ouro, que dava direito aos soldados portugueses invadirem as casas e tomar tudo o que houvesse de valor para completar a arrecadação. Esse não era o único imposto cobrado. O quinto obrigava 20% do ouro encontrado fosse para Portugal. Por isso recebeu o seguinte acréscimo, abre aspas, dos infernos, fecha aspas, pelos moradores locais. A fiscalização acontecia nas minas e nas estradas que ligavam o estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os altos impostos cobrados pelos portugueses motivavam o contrabando da população, que escondia ouro entre os dedos dos pés, nas solas das botas, entre doces, comidas e dentro de estátuas de santos, feitos de madeira oca, que tinham abertura escondida, por isso o nome Santo do Paúco. Porém, quanto mais contrabando, mais punição da coroa portuguesa, o que gerou várias rebeliões ao longo do tempo.
Tiradentes, como muitos conterrâneos, fazia de tudo para sobreviver. Foi dentista armador, mascate e minerador. Mas pouco antes de sua morte, ele era militar, como comandante da tropa que garantia a segurança do Caminho Novo, estrada que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro. Ele possuía insatisfações com as autoridades coloniais e há quem diga que sua participação na Inconfidência Mineira teria sido pelo seu ressentimento com o fato de nunca ter recebido uma promoção e não necessariamente por desejo de se separar de Portugal. O fato é que há muito tempo vários mineiros se rebelavam pela exploração do governo português. Exigiam redução dos preços, anulação das casas de fundição e todas elas foram duramente reprimidas por Portugal. Digamos que a insatisfação uniu-se à outra. Nesse período, os Estados Unidos já havia sido a primeira colônia americana a conquistar sua liberdade. E os feitos desta já se espalhavam aos quatro ventos, inspirava muitas pessoas ao longo do planeta, inclusive a Revolução Francesa. Não é de duvidar, então, que os inconfidentes, em meados da década de 90 do século XVIII, já procurassem pegar carona nesse movimento. Tiradentes era conhecido por ter uma oratória muito boa, falando mal da administração colonial em todos os cantos em que passava. Com o início da conspiração, ele passou a se reunir com outros inconfidentes, compartilhando suas insatisfações, aproveitando sua habilidade com a fala e suas posições, agiu como um propagandista da Inconfidência. Quando o movimento foi denunciado, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Ele ainda procurou resistir à prisão, mas não conseguiu escapar, sendo investigado, condenado à morte e executado. Foi o único envolvido na Inconfidência Mineira que foi morto por sua participação na conspiração. A Inconfidência Mineira não obteve êxito, mas foi mais uma pedra derrubada no grande muro da dependência colonial. Mas veja bem, os mineiros envolvidos na rebelião, assim como qualquer outro revoltoso pelo Brasil, não desejavam a libertação definitiva da colônia de Portugal, mas sim só a região de Minas. Na verdade, naquele momento, não havia noção de território nacional como temos hoje. Então, se Tiradentes não desejava a libertação do Brasil, por que ele foi escolhido como um símbolo de resistência? Na verdade, essa imagem criada em torno dele veio muitos anos após a sua morte, mais especificamente durante os primeiros anos da construção da República Brasileira. Até então, a figura de Tiradentes era completamente desconhecida pela população e banida dos livros de história. Afinal de contas, ele foi condenado como bandido, traidor da coroa portuguesa. Mas os republicanos desejavam exaltar figuras em contraposição aos tempos da monarquia, e por causa disso, Tiradentes foi escolhido pelo caráter da sua condenação, sendo considerado um herói nacional. E a sua associação à história de Jesus facilitou ainda mais a adoração das pessoas com relação a ele. E aí, gostou desse vídeo? Curte, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Até mais!